Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, de 13 a 19. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E no capítulo 18 de Mateus, logo em seguida, a partir do versículo 15 até o 20. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, diante da Tua palavra, e queremos confessar a nossa necessidade de que nos nossos dias o Teu Espírito sopre sobre a Tua palavra e fale aos nossos corações. Senhor, se tudo que houver aqui nesta noite for algo de mente para mente, forem somente pensamentos, ideias, nós sabemos que isso de pouquíssimo valor é diante de Ti. Senhor, esta noite só será válida se o Teu Espírito estiver aqui. Teu Espírito soprar sobre a Tua palavra e revelar o Teu Filho a nós, ó Pai, de uma forma viva e real, de uma forma que sejamos impactados em nossos corações e que Tu ganhes, Senhor, Tu ganhes em nós, Tu sejas o primaz, Tu sejas o primeiro e nós possamos diminuir. Senhor, faz isso pelo Teu Espírito. Nós confiamos as nossas vidas nas Tuas mãos nessa noite. E Te agradecemos porque sabemos que Tu és fiel à Tua própria palavra. Oramos no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém. Nós estamos compartilhando, irmãos, sobre a igreja e o reino de Deus nesse tempo do fim. Nós temos visto que estamos vivendo numa época
de transição. Porque nós estamos vendo todos os sinais nos mostrando que esta era, esta dispensação está caminhando para o seu fim. E o que vai ser introduzido no lugar dessa dispensação da graça é o reino de Deus, o reino dos céus, governado pelo seu próprio Filho, que vai reinar pessoalmente nessa terra. Nós sabemos que essa terra será julgada. Nós sabemos que a besta e o falso profeta, os representantes de Satanás, que serão levantados ainda nesse mundo, vão ser lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Nós sabemos que o dragão, Satanás, será acorrentado e lançado no abismo por 1000 anos. Então, essa terra purificada de todos aqueles que são rebeldes, que resistem ao nome do nosso Senhor, purificada de todos os governos, de todas as esferas de autoridade que não estão sujeitas ao nosso Senhor. Essa terra será governada pelo nosso Senhor Jesus. E os seus santos reinarão. Esse será um mundo muito diferente. Será ainda este mundo aqui. Será esta terra aqui. Né? Nós sabemos que virão juízos muito severos, mas essa terra continuará. E o propósito desses 1000 anos é que Deus deixe claro para toda a humanidade o que é o governo pessoal do seu Filho, comparado aos séculos que se passaram, em que o homem, governado por Satanás, reinou sobre essa terra. Então essa comparação vai ficar muito clara. Então essa terra viverá um período áureo, um período de maravilhas, um período jamais visto. A humanidade, os que ficarem na terra, vão ser como nós, né? E eles vão desenvolver um tipo de vida aqui na terra, que é um tipo de vida, nessas condições que nós vivemos aqui, um tipo de vida muito superior, porque estarão debaixo do governo de Deus. O povo de Deus, Israel, o povo terreno de Deus, a nação de Israel, se converterá, e esse povo terreno de Deus governará essa terra. E nós temos visto que tudo isso que temos ouvido nas notícias a respeito de Israel está centralizado nisso, no fato de que Deus está voltando a lidar com o seu povo terreno. Deus está se aproximando do final do lidar com o seu povo celestial, com a sua igreja. O tempo dos gentios está se concluindo. E é por isso que Deus se volta para o seu povo terreno, Israel, para trazê-lo de volta para si. Né? E vai trazê-lo, isso vai acontecer. Eles ainda estão no pecado, eles ainda estão na rejeição ao seu Messias que já veio. Mas o Senhor vai resgatá-los dessa condição. Porque no reino milenar, nos 1000 anos em que Cristo reinará aqui na terra, eles administrarão essa terra para o nosso Senhor. Quanto a nós, aqueles que vencerem, aqueles que nessa dispensação seguirem o Senhor, estes serão governantes, reinarão juntamente com Cristo, nas regiões celestiais, comparecendo nesse mundo, mas residindo na Nova Jerusalém. Então, irmãos, nós estamos nos aproximando do final da dispensação. E o que nós temos procurado trazer para os irmãos é que, tendo em vista que nós sabemos a que horas estamos da noite, nós estamos talvez na hora mais escura, mas em breve a estrela da manhã vai brilhar. Se nós estivermos vigiando, nós vamos ver, né? Em breve esta noite vai acabar. Em breve o nosso Senhor virá. Então nós estamos vendo tudo isso que está acontecendo com grande expectativa. E é por isso que é muito importante nós entendermos, né, como diz lá em Eclesiastes 8:5, que nós já citamos, o coração do sábio entende o tempo e o modo. Se nós sabemos o tempo em que nós estamos vivendo,
se nós sabemos que esse tempo é um tempo do final desta dispensação, que pouco tempo resta para a vinda do Senhor, então a pergunta é: qual é o modo? Qual é o modo que devemos viver nestes dias do fim? Quais devem ser as nossas prioridades? Em que nós devemos investir as nossas vidas? Onde deve estar o nosso coração? E já falamos que é evidente que todos precisam trabalhar, cuidar das suas famílias, estudar, precisam estar ocupados com muitas coisas, muitos afazeres. Nós todos temos responsabilidades, nós todos precisamos de momentos de lazer, né? A questão é, o que é prioritário? Será que eu estou investindo tudo no trabalho? Será que eu estou tentando extrair o máximo do meu trabalho porque eu tenho projetos em vista que eu preciso alcançar? Será que eu estou dedicando de todo o meu coração para os meus filhos? Será que eu estou me dedicando integralmente para os meus estudos porque eu preciso alcançar aquele diploma, aquela formação? Por favor, irmãos, não me entendam mal. Eu não estou dizendo que nós devemos ser negligentes com o nosso trabalho, negligentes com a nossa família, negligentes com o nosso estudar. Não. Eu estou dizendo que existe uma prioridade. E o Senhor nos dá graça. O Senhor nos dá graça para sermos fiéis com a família, com o trabalho, com os estudos, com todas essas coisas, mas guardarmos a primazia do nosso coração para Ele. Entregarmos todo o nosso ser para que Ele nos conduza. E nesse sentido é que nós devemos entender o modo de viver neste momento do fim. Se nós estivéssemos talvez em outra fase da história, essa ênfase ela deveria haver igual, mas talvez não fosse tão urgente como é agora. Porque nós vemos que a marcha dos acontecimentos ela está correndo. E o quadro que a profecia bíblica apresenta para o fim está se consolidando. E isso não deve ser para nós uma abstração. O grande erro, irmãos, que muitos fazem com a profecia é abordar a profecia com curiosidade. Abordar a profecia procurando descobrir como vai ser. Abordar a profecia para descobrir as diversas interpretações e descobrir qual é a que nos agrada mais, qual é a que nos satisfaz mais. E aí nós podemos comentar isso com outros cristãos, né? Meus irmãos, o livro de Apocalipse nos diz que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. O espírito da profecia, ele nos leva para a presença do Senhor. Não importa se você crê que o arrebatamento dos santos será antes da tribulação. Se o arrebatamento dos santos será depois da tribulação, ou se o arrebatamento dos santos acontecerá em parte antes e parte no meio da tribulação. Existem essas três posições principais. Nós podemos adotar uma delas como aquilo que nos parece mais satisfatório. Mas o que importa não é a posição que nós adotamos. O que importa é o espírito da profecia, ou seja, a minha crença nessa doutrina do arrebatamento está me levando para mais perto do Senhor, está me dando um senso de urgência de que Ele está vindo, está me levando a me preparar para a sua vinda. Eu espero que todos compreendam isso, né? Muitas vezes nós nos tornamos técnicos com a Bíblia, nós nos tornamos doutrinários, nós adotamos uma posição doutrinal e nós hostilizamos aqueles que não pensam como nós. Meus irmãos, isso indica um espírito equivocado. Porque o espírito da palavra de Deus é um espírito que nos leva a convergir em Cristo Jesus. Esse espírito é um espírito que ele é abrangente. Ele engloba, abraça até mesmo aqueles que divergem da gente em questões não essenciais. Nós sabemos muito bem, existem aspectos da Bíblia que nós não podemos negociar jamais. Mas existem aspectos interpretativos que nós devemos ser graciosos para com aqueles que não concordam conosco. Porque o que importa é o espírito da profecia.
A profecia está nos acordando. A profecia está nos fazendo levantar de manhã com uma nova atitude. Está me levando a andar na rua, estar no trabalho, estar na escola, estar em casa com a família de uma forma diferente. O cumprimento das profecias está me levando a ter uma posição diferente em relação às coisas. É isso que o Espírito Santo quer fazer conosco, né? Então, que o Senhor nos dê esse espírito da profecia, esse espírito de preparação, porque o nosso tempo está terminando. Eu queria somente mencionar aqui o que eu falei ontem, sem dizer números precisos, que é a questão das profecias bíblicas, né? O irmão Christian Shen, ele citou isso em várias conferências, né? A última vez, acho que foi em julho de 2008. Ele deve ter falado isso depois também. Mas ele cita os seguintes números. Existem cerca de 1.800 profecias na Bíblia, tá? Cerca de 27% da Bíblia é profecia, né? Ou seja, mais ou menos um quarto da Bíblia são profecias. Dentre essas 1.800 profecias, existem 737 eventos independentes, tá? Na profecia bíblica. Então a gente consegue, nessas 1.800 profecias, identificar 737 eventos, tá? Se nós concentrarmos ainda mais, nós vamos descobrir que dentre esses 737 eventos, existem 590 eventos principais, porque alguns eventos estão ligados a outros e podem fazer uma coisa só. Então, 590 eventos principais. Desses 590, 570 já se cumpriram. Existem 20 eventos proféticos para se cumprir, apenas 20. A taxa de cumprimento da profecia bíblica é superior a 97%. Superior a 97%. Irmãos, isso nos dá uma certeza. Os menos de 3% que faltam vão se cumprir com toda certeza. O mesmo Deus que já cumpriu tudo isso, Ele vai cumprir o que falta. E Ele hoje nos avisa, o tempo está se concluindo para essa dispensação. Olha aí. Vamos ver se ainda. A porta está se fechando. Será que ainda vem alguém correndo? Deixa eu do lado de fora. Esse texto de Mateus 16, irmãos, esse texto de Mateus 16, de 13 a 19, ele vai nos falar de algo muito importante que nós devemos considerar em relação a esse tema, né, da relação da igreja com o reino, né? Porque se nós estamos nessa época, qual é o modo de agir da igreja em relação à vinda do reino? Então essa relação é que nos interessa, né? Para entendermos como Assembleia do Senhor, como irmãos, família de Deus, aqueles que Deus reuniu como sua casa nessa terra, qual é o nosso papel nesse tempo do fim, né? Então, aqui nós temos esse texto bastante conhecido dos irmãos, e basicamente nessa primeira parte de hoje, o que eu gostaria de fazer é uma meditação sobre esse texto aqui de Mateus 16, de 13 a 19, né? Ou seja, o que é a meditação, né? Quando falamos meditação, é importante nós sabermos o que nós estamos falando, né? Quando recomendamos aos irmãos que meditem, é preciso dizer como meditar, né? Em primeiro lugar, irmãos, a meditação, ela é fundamentada na palavra de Deus. Nós não somos chamados a meditar
em quaisquer outras coisas que não sejam a palavra de Deus. A meditação nesse mundo, a meditação segundo as religiões desse mundo, ela envolve um elemento forte de passividade, né? Eu vou esvaziar a minha mente, eu vou ficar só quieto lá no meio do bosque, né? E eu vou ficar abrindo os meus pensamentos, meus sentimentos para que venha alguma coisa. Opa, o que vai vir com esse tipo de atitude, né? O que vai vir? Só o que pode vir é o que é do maligno, né? Ou no máximo as próprias coisas do nosso coração decaído é que vão aparecer nesse momento. Mas quando a base da nossa meditação é a palavra de Deus, então nós estamos em terreno seguro. A meditação do cristão, ela é em cima da palavra de Deus. Então, se nós queremos meditar, nós temos que ter um trecho das Escrituras. Não deve ser um trecho muito grande, porque senão não tem como meditar no Salmo 119. Né? Não é isso, é impossível. Pode pegar uma porção do Salmo 119, né? Tá? Alguns versículos, né? E ali nós vamos então focar a nossa atenção. E nós vamos pedir para o Senhor nos falar, né? Que o Senhor nos fale, né? E nós vamos considerar. Muitas pessoas gostam de ter um caderno e poder escrever alguma coisa, né? Então a meditação do cristão, ela é sempre fundamentada na palavra de Deus. Então aqui nesse trecho, nós vamos fazer isso com essa porção, né? Nós sabemos que aqui o Senhor Jesus estava para os lados de Cesareia de Filipe. E eu já mencionei aos irmãos, né, que Cesareia de Filipe é uma cidade grega, né? Filipe, o tetrarca, fundou essa cidade e a chamou Cesareia em nome dos Césares romanos, né? E essa cidade está ao norte da Galileia. Ou seja, quem vê aquele mapa de Israel, né, que tem ao sul a zona dos desertos, do Negev, né, Berseba, e ao centro a Judéia com Jerusalém, logo em seguida Samaria, e ao norte, né, a Galileia com o mar da Galileia, né. Acima da Galileia, ao norte da Galileia, está essa cidade de Cesareia de Filipe. Agora que a porta fechou, está esquentando. Muito obrigado, irmão. Obrigado. Essa é uma cidade onde Jesus se retirou com os seus discípulos. Ele foi para lá porque não havia muitos filhos de Israel naquela região. Era uma cidade de gentios. E ali então o Senhor queria ter um tempo como se fosse um retiro com os seus discípulos e conversar com eles. E só ali então que ele teve a liberdade de fazer essa pergunta, né? Aquele momento mais aquietado, longe do povo, longe das demandas, né? Longe das multidões. E aí ele pergunta aos discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Então os discípulos responderam. Aqui eles responderam, ou seja, vários discípulos falaram, né? E é claro que aqui os discípulos do Senhor Jesus só disseram as coisas boas, né? Porque muitos diziam que Jesus, né, expulsava demônios com Beelzebu, que ele era um impostor, que muitos diziam coisas terríveis dele. Mas aqui eles só falam as coisas boas. Uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas, né? Então começa com João Batista, né, o último dos grandes profetas. Depois, né, vem Elias, que era o maior dos profetas, segundo a tradição em Israel, né? Por isso que aí, Moisés e Elias, né, sempre esses dois nomes estão, Moisés o legislador, Elias o profeta. E outros aí Jeremias, né, ou algum outro dos profetas. Era isso que muitas pessoas diziam que o Senhor era, né? O Senhor era alguém que vinha naquele espírito dos antigos profetas. Essa era a estima máxima que eles tinham do Senhor Jesus. Aí ele vai adiante no versículo seguinte, né? Parece que a pergunta anterior foi meio que para preparar eles, né? O que o povo diz que eu sou? E aí ele quis criar esse contraste, né? Mas e vocês? Vocês aqui que têm andado comigo esses 3 anos?
Quem vocês dizem que eu sou? Essa é uma pergunta mais direta ao coração, né? E nessa hora, o que primeiro se levantou foi Pedro. E ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é uma resposta, irmãos, muito completa. Ela é tão completa, ela é tão satisfatória, que a resposta do Senhor, no versículo 17, é chamar Pedro de bem-aventurado. Isso não é pouco vindo dos lábios do Senhor. O que Pedro está dizendo aqui? Pedro está dizendo que o Senhor é o Cristo, é o Messias. Pedro reconhece nele aquele do qual os profetas do Antigo Testamento, o próprio Moisés falaram. Tu és o Messias. Né? A palavra Cristo quer dizer ungido, né? Que em hebraico é Messias. Tu és o Cristo. Mas não apenas o Cristo. Não apenas aquele enviado de Deus para redimir Israel. Todos os judeus criam nisso, que haveria de vir o Messias. Mas ele não é apenas o Messias. Ele é o Filho de Deus. O Filho do Deus vivo. Então, aqui quando Pedro diz o Filho do Deus vivo, ele não está dizendo que tu és um Filho de Deus. Não. O Filho do Deus vivo. Ele está dando ênfase na divindade do Senhor Jesus. Tu és Deus. Tu és Deus encarnado. Isso é uma tremenda revelação. É uma grande revelação. E é por isso que o Senhor diz: Pedro, bem-aventurado és. Aliás, ele não diz Pedro, ele diz Simão, né? Bem-aventurado és Simão, Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Essa revelação, irmãos, de Cristo como ungido, como aquele que cumpre o Antigo Testamento inteiro, e como aquele que é o Filho de Deus, essa revelação, ela não é dada por carne e sangue. Pedro não aprendeu isso através do ensino que ele recebeu antes de conhecer a Cristo. Não foi homem algum que ensinou Pedro a respeito disso. Quem revelou isso para Pedro foi o próprio Pai. Quando nós falamos do Senhor para as pessoas, meus irmãos, nós estamos completamente dependentes da operação do Espírito Santo, que é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, que é aquele que revela a Cristo, que é aquele que toca o coração do pecador. Isso se chama revelação de Deus. Nós nunca devemos nos orgulhar de termos convertido alguém. Nós fomos um instrumento, e isso é privilégio suficiente. Meus irmãos, é um grande privilégio que nós possamos ter sido instrumentos de que, por meio do nosso testemunho, a revelação do Pai veio ao coração de alguém. E aquela pessoa viu o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, irmãos, Pedro aqui, ele se levantou quando o Senhor Jesus perguntou: e vós, quem dizem que eu sou? O que vocês dizem a meu respeito? Parece que Pedro, com aquelas respostas, tu és João Batista, tu és Elias, tu és Jeremias ou algum dos outros profetas, parece que alguma coisa lá no coração do Pedro, né? Não, sabe, como é que essas pessoas não veem? Não é possível. E aí, quando o Senhor faz a segunda pergunta, ele imediatamente se levanta: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo.
Ali, a fé de Pedro mostra que ela tem um objeto bem definido. A fé de Pedro não está baseada nos milagres que Cristo fez, não está baseada nem sequer nos ensinos que o Senhor proferiu através dos seus discursos. Isso sem dúvida que é um instrumento maravilhoso para levar Pedro a receber essa revelação, mas a revelação é a pessoa daquele homem que ficou claro para Pedro que é o Messias prometido, o próprio Filho de Deus vindo em carne. A vinda em carne do Senhor, o Filho de Deus que se fez carne, é um escândalo para os judeus. É escândalo para o Islã, é escândalo para todas as religiões do mundo, é escândalo para toda a concepção filosófica humana, para gregos e judeus é um escândalo, mas em Cristo Jesus, meus irmãos, Deus se fez carne por amor de nós. Ele se esvaziou, sendo igual a Deus, sendo Deus, ele não julgou isso como algo ao qual se aferrar. Tendo a glória divina consigo, eterna, permanente, ele não tomou isso como algo ao qual ele jamais poderia abdicar. Mas ele se esvaziou. Ele se desvestiu da sua glória. Ele se fez carne e veio a esse mundo para nos salvar, para nos buscar. Ele se humilhou, ele se fez servo. Ele se submeteu à nossa condição, à humanidade. Ele se limitou. Ele aprendeu a obediência. Irmãos, aprendeu a obediência. Vocês não sabem o que é isso? Nós temos que aprender a obediência. Por quê? Porque nós somos desobedientes. Por natureza, nós somos rebeldes. Por natureza, nós fazemos aquilo que nós queremos. Nós não sabemos obedecer a Deus. Por natureza, jamais poderemos obedecer a Deus. Somos rebeldes e dentro de nós habita uma vida que é rebelde. O Senhor, Ele não veio habitar no corpo humano com essa rebeldia natural. Nele jamais houve pecado. Mas ele teve que aprender a obediência. Por quê? Porque ele é Deus. Deus não obedece, irmãos. Deus faz. Deus realiza. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, por toda a eternidade, são um só, em eterna harmonia entre si. O Filho de Deus sempre foi autoridade. Mas quando ele veio para ser homem, ele teve que aprender a obedecer. Ele teve pela primeira vez, o Deus Filho, teve que aprender a se sujeitar. A dizer, não o que eu quero, mas o que tu queres, Pai. O querer dele é perfeito. Ele poderia fazer o que bem queria. Mas para que ele pudesse ser o nosso Salvador, ele não poderia, jamais, fazer a sua própria vontade. E ele submeteu a sua própria vontade, ainda que perfeita e sem pecado, à vontade do Pai. E se nós lemos a vida do Senhor, o Evangelho de João é o mais ilustrativo disso. Nós vemos a relação de dependência do Senhor, do seu Pai. As minhas palavras não vêm de mim, do meu Pai que me ensinou. As obras que eu faço, não as faço por mim mesmo, mas o Pai que está em mim realiza as suas obras. Quando seus irmãos na carne dizem para ele, isso é João capítulo 7, por que tu fica aqui em Nazaré? Desce, vai para Jerusalém, mostra quem tu é, mostra ao mundo as tuas obras. O Senhor disse para eles, o vosso tempo sempre está presente.
mas o meu ainda não é chegado. Porque ele aguardava a ordem do Pai. Então o nosso Senhor, irmãos, ele teve que aprender a obediência pelas coisas que sofreu. Lembrem, irmãos, que o Senhor, quando começou o seu ministério, ele tinha 30 anos. Durante 30 anos, em oculto, ele aprendeu a obediência. Como criança, como adolescente, como jovem, como aprendiz na carpintaria de seu pai. Daquele que ele tomou por pai. Provavelmente sustentando a sua casa, porque não há menção de José nos evangelhos. E ele provavelmente faleceu bem antes disso. E provavelmente o Senhor, como irmão mais velho, filho mais velho, tomou a responsabilidade da casa. Assumiu a carpintaria. Às vezes nós pensamos que o Nosso Senhor é que nem um guru indiano, né, que fica andando por aí, dando ensinos e recebendo ofertas dos outros. O Nosso Senhor, até os 30 anos, trabalhou como qualquer um de nós. Ele madrugava cedo para poder meditar, orar ao seu Pai, nos campos ao redor de Nazaré. Mas cedo ele estava de volta, porque ele tinha que trabalhar na carpintaria. Ele aprendeu tudo. Ele fez tudo o que nós temos que fazer. Ele aprendeu a obediência. Deus de toda a glória, aquele que criou o universo. Lá em Provérbios 8, nós lemos que o Senhor estava com o Pai em toda a criação. Ali diz, eu estava com ele e era o seu arquiteto. O Senhor, ele interpretou a vontade do Pai e ele que projetou, desenhou e criou todas as coisas. Hoje estava lá na casa do irmão Sérgio, onde nós almoçamos, e tem um tanquezinho na frente ali que tem alguns peixes, né? Os peixes todos diferentes, com cores, muito parecidos assim, né? É truta aqueles peixes? Carpa. E a gente olha aqueles peixinhos ali, né? E quando a gente pensa em todos os peixes que existem, quantos milhares e milhares de peixes. O Senhor criou todos eles. Nosso glorioso Senhor, o Filho de Deus. Ele se esvaziou de toda a sua glória. E ele veio a esse mundo em carne. Ele foi um homem diferente dos outros. A sua grandeza, a sua majestade não era visível aos olhos humanos. Nós, quando queremos ver alguém majestoso e glorioso, nós vamos nos palácios dos reis, nós vamos nos desfiles de moda, nas grandes recepções, que nós vemos o ser humano daquela forma. O Nosso Senhor tinha outro tipo de beleza. Pedro reconheceu essa beleza. Ele viu o Senhor e ele se levantou naquela hora e ele disse, tu és o ungido, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Quando ele diz isso, meus irmãos, o Nosso Senhor, depois de 3 anos de trabalho nessa terra, 3 anos de dedicação ao seu povo Israel, 3 anos de ensino, de milagres, de jornadas por todo aquele território, norte a sul, norte a sul. O Nosso Senhor finalmente parece que tem um motivo de alegria. E ele diz, bem-aventurado. Tu és bem-aventurado, Simão. Porque agora eu vejo que de ti sai uma confissão que não é tua. Te foi dada e tu a recebeste.
Também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando nós lemos lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 42, João capítulo 1, aqui nós temos um momento na história do Evangelho, a partir do versículo 35, a partir do versículo 35 até o final do capítulo, até o 51, esse trecho aqui, irmãos, nos conta uma história maravilhosa. A história de como os primeiros discípulos do Senhor vieram para o Senhor. Aqui nós temos 5 discípulos, cujo nome é dado: Pedro, André, Filipe, Natanael e um discípulo cujo nome não é mencionado. Porque aqui o autor desse evangelho, ele sempre diz 2 discípulos. 2 discípulos. Ele nunca diz seu nome. Um desses 2 era André, dos primeiros. João Batista havia dito para eles 2 vezes: eis o Cordeiro de Deus. No versículo 29 ele diz a expressão completa: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No versículo 35 é o dia seguinte. Estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Que cena é essa aqui, irmãos? Essa cena aqui é a cena do batismo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus aqui, ele veio até João para ser batizado. Então ali no versículo 32 a 34, João testemunha dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Então essa é a cena do batismo. O versículo 35 fala do dia seguinte. E nesse dia seguinte, Jesus passa, já se retirando daquele lugar onde João estava batizando. Por que aqueles discípulos estavam ali? Porque eram discípulos de João Batista. Esses 5 homens, o autor desse evangelho, que nunca se identifica, ele sempre diz o outro discípulo, ou diz aquele que Jesus amava. Então aqui nós temos João, nós temos André, Simão Pedro, Filipe e Natanael. Que muitos autores dizem que esse Natanael é o Bartolomeu. Veja o versículo 40, no versículo 40, André, o irmão de Simão Pedro, ele, no versículo 41, diz que ele achou primeiro o seu próprio irmão. Seu irmão estava por ali, estava junto com João Batista. E André vem e chama Simão e diz: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Ele o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Irmãos, aqui em Mateus 16, quando o Senhor diz: também digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. 3 anos antes o Senhor havia dito isso. Mas aqui em Cesareia de Filipe, ele diz: em verdade te digo que tu és Pedro. O que significa a palavra Pedro? Pedro quer dizer uma pedra. Petros. É uma pedra.
E aqui, o que o Senhor está dizendo é que durante aqueles 3 anos, isso nós já falamos ontem, né? Pedro foi transformado de pó em pedra. Pedro, foi formada em Pedro a natureza divina. E aqui o Senhor diz: tu és Pedro, tu és uma pedra. E sobre esta pedra, esta palavra pedra aqui, ela já não é mais Petros, ela é Petra, e ela quer dizer uma rocha. Tu és uma pedra, e sobre esta rocha, que é a tua confissão de que eu sou ungido, Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha, eu mesmo, Cristo, eu vou edificar a minha igreja. Lá em 1 Pedro, tem aquele texto que já citamos. Primeiro Pedro 2, de 4 a 5. Chegando-vos para ele, a pedra que vive. Ele está se referindo a Cristo. Versículo 3, ele fala do Senhor. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Meus irmãos, aqui está a edificação da igreja, né? O Senhor é a pedra que vive. E nós também somos pedras que vivem. E juntos nós somos edificados casa espiritual, para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, aqui nós vemos, nós somos pedras que vivem. Quando o Senhor morreu na cruz, Ele veio conseguir esses materiais aqui na terra. Não haviam materiais adequados. E por isso que o Senhor deu a sua vida por nós. Ele entregou a sua vida na cruz. E aí, por causa do seu sacrifício, Ele comprou homens e mulheres. E destes homens e mulheres, Ele quer formar pedras que vivem. Nós estamos sendo formados essas pedras. Cada um de nós. Para que sejamos colocados juntos. As pedras têm que ser bem aparadas pelo Senhor para serem encostadas umas nas outras, serem superpostas umas nas outras. Nós, por natureza, somos hostis à proximidade com outros. Nós somos cheios de nós mesmos. Nós somos cheios das nossas preferências, das nossas exigências. Nós temos hábitos que para nós são muito normais, mas que para os outros são repulsivos. Então, se nós tentarmos colocar essas pedras, se a igreja for um monte de pedras de qualquer jeito colocadas, vai ficar um monte de buracos, e aquela parede a qualquer movimento, qualquer vento vai cair por terra. Nós precisamos ser aparados, aparelhados, cortados. E quando o Senhor faz isso, então Ele pode nos colocar juntos na casa de Deus, para sermos sacerdócio. O que é ser sacerdócio, irmãos? Sabe, muitas vezes as pessoas ficam pensando: qual é o meu ministério? Qual é o meu papel na igreja? Será que eu sou apóstolo, profeta, pastor, mestre, evangelista? Será que eu sou presbítero? Será que eu sou diácono? Nós ficamos pensando nessas coisas, né? Mas existe um ministério na igreja para o qual todos foram chamados. E nós devemos nos perguntar: será que estamos sendo fiéis? Este é o ministério sacerdotal. O que o sacerdote faz? O sacerdote não é um pregador. O sacerdote não é alguém que vai para um púlpito. O sacerdote é alguém que apresenta os filhos de Deus diante de Deus. O sacerdote da antiga aliança, ele tomava os animais que as pessoas traziam em oferta
E ele oferecia o sacrifício, ele apresentava. O sacerdote é alguém que roga pelas misericórdias de Deus, por todos os filhos de Deus. Irmãos, nós somos sacerdotes na casa de Deus. Nós temos um encargo uns pelos outros. O encargo de apresentarmos uns aos outros diante de Deus. Esse encargo, é óbvio que esse encargo vai nos levar não só a apresentar a Deus, mas a servirmos uns aos outros. A levarmos o alimento de Deus uns para os outros. Esse é o sacerdócio da casa de Deus. E é por isso que Pedro foi chamado de Pedro, Cefas ou Simão foi rebatizado de Pedro aqui nesse momento. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É aqui que nós entramos no nosso assunto da igreja. O que é a igreja? Irmãos, esse termo igreja, ele não aparece em nenhum dos outros evangelhos. Em Marcos, em Lucas, em João. Se nós não lêssemos Mateus, nós não descobriríamos esse termo em nenhum dos evangelhos. E em Mateus ele só aparece 2 vezes, que foram as vezes que nós lemos, capítulo 16 e capítulo 18. Por que esse termo não apareceu antes? Aqui é o final do ministério do Senhor. Logo o Senhor vai subir ao monte da transfiguração, e logo ele vai descer e vai se dirigir a Jerusalém. Ele vai fazer uma jornada circulando pela Terra Santa por 6 meses até entrar pela última vez em Jerusalém. Por que o Senhor não falou esse termo antes? Porque não tinha material. Mas agora, quando o material aparece, o Senhor pela primeira vez menciona o termo igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui tem o próximo passo no programa de Deus. A dispensação que começaria com a morte e ressurreição de Cristo. É a dispensação da igreja. Meus irmãos, como é que a igreja começa? Quando Cristo é revelado. Quando nós vemos a pessoa do Senhor. Quando o Senhor é revelado claramente para nós. Quando nós entendemos que Ele é o Filho de Deus, que se fez carne e veio a esse mundo para nos salvar. Quando nós nos levantamos com vigor para dizer diante dele mesmo: Senhor, Tu és o Cristo, Tu és o Filho de Deus para mim. Esse é o testemunho da igreja. Quando isso existe, então o Senhor pode começar a falar da igreja. Ele não vai falar muito na igreja, Ele anuncia a igreja. Porque a igreja será formada pelo seu Espírito em seguida. Mas esse é um momento muito importante e ele explica muito sobre o fundamento da igreja. A base e o fundamento da igreja é a revelação da pessoa do Senhor. Sempre que nós ouvimos falar da igreja, que nós nos achegamos à igreja e não ouvimos que o Senhor é o assunto fundamental, que Ele é o centro das afeições, que todos estão voltados para Ele, então nós não temos igreja. Se não tem isso, não tem igreja. Isso é um fundamento, irmãos. A igreja é saturada de Cristo. Os primeiros discípulos lá em Antioquia, eles foram chamados de cristãos. Por quê? Esse apelido foi dado na cidade de Antioquia da Síria, porque o assunto deles era Cristo. O coração deles era Cristo. Então, eles, cristãos. Tudo era Cristo para eles. Esses são os cristãos. Toca neles, eles vão falar dessa pessoa, desse Cristo. Então, irmãos, isso é um fundamento muito importante para nós entendermos o que é a igreja. A igreja, ela é fundamentada na revelação da pessoa do Senhor. Na igreja, a pessoa do Senhor é revelada.
Isso não é somente uma questão do que a igreja prega, do evangelismo da igreja. Meus irmãos, isso é uma questão do testemunho das pessoas que estão na igreja. As pessoas que estão na igreja são pessoas que foram impactadas por Cristo, que foram constrangidas pelo amor de Cristo e que mostram no seu andar, no seu falar, no seu proceder, que foram impactadas por Ele e que Ele está ali, se expressando através destas pessoas. Esse é o testemunho da igreja. Muitas vezes é ótimo que a igreja pregue Cristo. A igreja deve pregar a Cristo. Mas, além de pregar a Cristo, a igreja deve testemunhar de Cristo. A sua pessoa, os seus afetos, o seu caráter. Por isso, meus irmãos, que se o nosso caráter não está sendo santificado, nós não podemos viver a vida da igreja. Porque Cristo não será testificado. Se o nosso aroma e a nossa fragrância ainda são do homem, se a nossa conversa ainda são as opiniões do homem, as ideias do homem, as ideologias do homem, as preferências do homem, Cristo não pode ser testificado. Então ele tem que estar enraizado na sua casa, na sua família. A igreja é um conjunto de vidas fascinadas pelo Senhor. Não se trata de um conjunto de fanáticos. Não se trata de um conjunto de gente que se alguém fala alguma coisa, não, eu sou cristão, eu creio em Cristo, Cristo é tudo para mim. Não, se Cristo não está nisso, eu não quero. Não é isso. Não é isso. Quando tem palavra demais, isso já revela que tem alguma coisa errada. É um viver manso e tranquilo, cujo espírito revela algo diferente. De maneira que não tem como não perguntar para essa pessoa: o que tem contigo? E aí sim vem um testemunho eficaz. Eu não digo isso para os irmãos não falarem de Jesus. Falem. Estejam abertos para as oportunidades. Quando o Espírito Santo mostrar alguém que pode estar mostrando uma abertura, fale, seja usado. Testemunho do Senhor. Mas não esqueça. Esse testemunho de palavras, ele tem que ser fundamentado nessa fascinação por Ele. Cristo não é uma religião para nós. A gente sabe que religião é um departamento da vida das pessoas, né? Eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu hobby, eu tenho o meu time de futebol, eu tenho a minha religião. Várias coisas que as pessoas têm. Às vezes a gente fala do time de futebol, às vezes a gente fala do trabalho, às vezes a gente fala da religião. A fé no Senhor não é assim. A fé no Senhor é a expressão, o testemunho de uma relação de amor com Ele. E essa fascinação, ela se expressa na igreja. Por isso que a igreja, o fundamento da igreja, é conhecer o Senhor. E é por isso que o Senhor diz para Pedro: bem-aventurado és, porque tu recebeste a revelação minha do Pai. Só o Pai pode ter feito isso na tua vida, Pedro. E agora Pedro se tornou uma pedra para ser edificada na igreja. E o Senhor diz aqui que as portas do Hades, as portas da morte, lugar dos mortos, não prevalecerão contra essa igreja. Nós precisamos prestar atenção, quando a gente medita num trecho, a gente tem que ser bastante cuidadoso. Quando o Senhor diz, tu és Pedro, a gente fica se perguntando assim, todo mundo sabia que ele era Pedro, né? Várias vezes antes aqui no Evangelho, o nome dele é mencionado como Pedro. Por que o Senhor diz aqui, tu és Pedro? Por causa daquilo que nós falamos. O Senhor disse, tu serás chamado Pedro. E agora o Senhor diz, tu és Pedro. Algo se cumpriu.
E aí o Senhor diz sobre esta pedra, a confissão de Pedro a respeito do Senhor. Não é o Pedro que é o fundamento da igreja. Nós sabemos o que a igreja de Roma diz a respeito disso, né? Ela diz que ali Pedro foi eleito o primeiro papa, né? Não. A pedra não é Pedro. A rocha é o Senhor. Pedro é apenas uma pedra. E haverão muitas outras, né, que serão acrescentadas. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Irmãos, quem é que edifica a igreja? Ele edifica a igreja. Eu edificarei. Esse pronome está subentendido aqui. Edificarei é eu. Ele mesmo edificará. O Senhor está aqui dizendo: vai haver uma assembleia, vai haver uma igreja, vai haver um corpo. Subir sua cabeça. Eu edificarei. Eu que estou assentando o fundamento com a minha pessoa, com o meu sacrifício, eu vou edificar essa igreja. É claro, irmãos, que nós cooperaremos com essa edificação, mas quem edifica é Ele. E, meus irmãos, isso precisa ficar claro para nós, porque é muito comum que os filhos de Deus, em relação à igreja, comecem a ficar ansiosos, comecem a ficar preocupados. Puxa vida, nós somos tão poucos. Puxa vida, aquele irmão se foi. Puxa vida, ninguém se converte quando eu falo do Senhor. Puxa vida, tantos irmãos ainda andam na carne, tão distraídos. E principalmente os irmãos que estão na liderança. A gente, muitas vezes, fica angustiado. Isso é natural. A gente olha a situação e a gente fica perguntando: Senhor, tu vais ter a tua igreja gloriosa? Será verdade isso? Será que eu vou participar disso, Senhor? Mas então é que essas palavras do Senhor têm que ser lembradas ao nosso coração. Eu edificarei. E essas palavras nos dão paz, irmãos. Nós temos paz sabendo que temos que cooperar com Ele. Sim, temos que cooperar, mas Ele edifica. Ele é o responsável. Ele vai ter a sua noiva. Nós estamos andando junto com Ele, cooperando com Ele, sabendo que Ele edificará esta igreja. A igreja é dele, a minha igreja. Eu sei que os irmãos aqui não têm esse hábito, mas é muito comum ouvir aí, dentro do povo de Deus, aqueles que dizem: a minha igreja. Ah, lá na minha igreja. Meus irmãos, que vergonha. Nós não temos igreja nenhuma, irmãos. Deus nos livre de ter uma igreja. Quem tem a igreja é o Senhor. Nós somos membros do seu corpo. Graças a Deus por isso. Nos reunimos aqui no nome do Senhor. Somos igreja sua. A igreja é dele. Essa é a maior marca. Ele edifica. A ele pertence. Ele é o responsável. E por causa disso que ele pode dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qualquer igreja que nós edificarmos, qualquer igreja que for nossa em algum sentido, essa igreja, ela vai ser engolida pelas portas do inferno. Mas se for a igreja do Senhor, se for Ele que estiver edificando, se for dele, essas portas, elas vão ser rebentadas. E aqueles que hoje estão na morte aí fora, eles serão libertos das garras da morte. Aqueles que estão destinados à morte eterna serão salvos, serão edificados, serão membros do seu corpo. Esse é o destino da igreja que o Senhor coloca aqui. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a igreja do Senhor, a igreja das pedras vivas, daqueles que viram a Cristo, daqueles que estão fascinados por Cristo, que andam por aí como que embriagados de amor pelo Senhor e cuja vida espalha o perfume de Cristo. Eles juntos, como família, eles não são cristãos freelancer, eles são cristãos que estão congregados no corpo.
estão submissos uns aos outros, estão andando juntos debaixo do cabeça. Esses cristãos são a igreja do Senhor. E esses cristãos juntos, sobre eles a morte não prevalecerá. E quando a igreja é assim, aí nós vemos o final desse trecho, versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Pedro receberia esta chave. Aí alguém poderia dizer, olha só, os católicos estão corretos. A chave foi dada para o Pedro. Olha lá o brasão do Vaticano com duas chavezinhas assim, né? E é isso aqui que se refere, né? Mas se nós somos do capítulo 18, nós vamos ver que o Senhor deu essa chave para os outros discípulos também. Aí tem um problema, né? Porque ali diz que para todos, vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Quer dizer, o Senhor deu a chave para o Pedro porque ele fez a confissão. E quem fizer essa confissão, quem diante do Senhor confessar de todo o seu coração que Ele é o ungido, o Cristo, o Filho do Deus vivo, quem não admitir outra coisa a respeito de Jesus, este recebe a chave do reino dos céus. Irmãos, vocês percebem aqui a conexão entre a igreja e o reino dos céus? O reino está vindo. Nós estamos aqui para apressar a vinda do reino. Nós somos agentes do reino. O Senhor nos deu chaves para ligar e para desligar. Cada um de nós que confessou o Senhor, que nasceu de novo confessando o Senhor como Cristo, Filho de Deus, recebeu essa chave. Nós somos chamados a ligar e desligar. Isso é o reino dos céus. Qual é a nossa postura como igreja nesse momento em que se aproxima a vinda do reino? Nós queremos aproximar esse reino de vir? O que nós devemos fazer? Usar essas chaves. Ligar e desligar. Ligar e desligar. Recue um pouquinho aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no meio do Sermão do Monte. Mateus capítulo 6. A chamada oração dominical, como dizem algumas Bíblias, como a tradição diz, a oração do Pai Nosso, né? Que muita gente repete como um mantra. Nós sabemos que essa oração aqui é um modelo de oração. Nós devemos preencher esse modelo, né? Olha como o Senhor nos ensina a orar. Portanto, vós orareis assim. Mateus 6, versículo 9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Meus irmãos, quantos de nós temos o hábito de começar as nossas orações dessa forma? O primeiro tema de oração é a adoração. Santificado seja o teu nome. Exaltado sejas tu, Senhor. A adoração. Em seguida, veio o primeiro pedido. Cura a minha doença. Me dá promoção no emprego. Me permite ser aprovado no Enem. É amanhã, né? Meus irmãos, podemos pedir isso sim, mas esse não é o primeiro pedido. O primeiro pedido é: venha o teu reino. O cristão que está no corpo de Cristo, o primeiro desejo do seu coração, pelo qual ele pede ao Pai, é a vinda do reino. Venha o
teu reino. Então, se nós, ainda mais nós que vivemos nestes dias do fim, mais esse pedido deve ser o centro das nossas orações. Venha o teu reino. Em que consiste a vinda do reino? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que isso significa, irmãos? Aqui que eu digo que nós precisamos ler a Bíblia de forma meditativa, tentando nos fixar no que o texto diz. Nós estamos pedindo aqui que a vontade de Deus seja feita aqui, neste mundo de rebelião, de maldição, de desobediência, que ela seja feita como ela é feita no céu. Como é que a vontade de Deus é feita no céu? Será que os anjos, eles demoram? Né? Será que os anjos dizem, não, eu estou aqui ocupado fazendo um negócio, daqui a pouquinho eu faço isso, Senhor? Não. No céu, obediência absoluta. Aqui na terra, nós somos instados a orar para que a mesma coisa aconteça. A realidade celestial, ela deve se tornar realidade aqui na terra. Então, irmãos, isso aqui é ligar a vontade de Deus nos céus, aqui na terra. E quando nós nos defrontamos com situações contrárias à vontade de Deus, nós desligamos. Vocês entendem? Na nossa relação com o Senhor, na nossa comunhão com Ele, na nossa comunhão uns com os outros, nós vamos discernindo a vontade do Senhor. O que o Senhor quer de nós, como igreja? E nós ligamos a vontade do céu aqui na terra. Tudo, lá em Mateus 16 está escrito assim, né? Tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Eu não sei como é que a tradução dos irmãos diz. Se alguém puder me... Esse é o 16... É versículo 13... 19, é o 16 e 19. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que diz lá? Diz assim? Da mesma forma. Então, perfeito, é isso aí mesmo. Porque muitas traduções dizem assim, ó, o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Será ligado. Irmãos, percebam a diferença. A minha tradução, a revista atualizada, essa tradução ela tem vários furos, mas esse versículo aqui, ela é precisa. Tudo que ligares na terra terá sido ligado. O que isso quer dizer? Que o que nós ligamos aqui já foi ligado lá em cima. O sentido do texto original é esse. Nós ligamos o que Deus já ligou e nós desligamos o que Deus já desligou. Vocês percebem a responsabilidade da igreja? O Senhor dá as chaves do reino para a igreja e nos chama a conhecer a vontade do céu para poder fazer isso. É evidente, irmãos, que se nós não conhecemos a vontade de Deus no céu, nós não vamos poder ligar aqui na terra. E é por isso, irmãos, que existe tanta oposição a que nós conheçamos a palavra de Deus, a que nós nos aprofundemos na palavra de Deus, a que nós conheçamos os conselhos de Deus. Em Efésios 5, quando o Senhor fala da igreja, ele vai dizer que o Senhor a amou, tendo-a lavado com a lavagem de água pela palavra. Isso é Efésios 5, se alguém quiser depois anotar, Efésios no capítulo 5, no versículo 26, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Nós precisamos dessa lavagem, porque a nossa cabeça, a nossa cultura é cheia desse mundo. Meus irmãos, nós não sabemos como nós somos cheios de ideias, conceitos, tradições, pensamentos, formas de pensar que nós herdamos do mundo.
Nossos pais nos ensinaram coisas, a escola nos ensinou coisas, nós vimos televisão, rádio, tantas coisas. E isso encheu a nossa mente. E hoje nós tentamos pensar nas coisas de Deus com uma mente velha. Por que Romanos 12:2 diz ali, né? Mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação das mentes. Lavagem de água pela palavra. Meus irmãos, para nós podermos ligar e desligar, nós precisamos ter essa mente renovada. E somente a palavra de Deus, a lavagem de água pela palavra, como diz Efésios 5:26, pode fazer essa limpeza. Isso não é uma coisa que nem um remédio, né? A gente toma um remédio assim, eu estou com uma dor de cabeça, eu vou lá, pego um paracetamol, aí aquilo lá vai produzir um determinado efeito e a minha dor de cabeça desaparece. Não, a palavra de Deus não é assim, é algo cumulativo, algo silencioso, algo com o tempo, mas a nossa mente vai sendo limpada, vai sendo purificada, conceitos que nós tínhamos vão sendo transformados. Queridos irmãos, é muito fácil nós dizermos assim, o Senhor ensina a não nos vingar, mas qual é o nosso primeiro impulso quando alguém nos faz alguma coisa que nós gostamos? Se alguém nos bateu com uma varinha, nós queremos jogar um tronco nessa pessoa, sabe? É assim que nós somos. Nós somos assim, isso é um exemplo assim, bruto, mas nós somos cheios de conceitos mundanos. E nós não temos como limpar isso de nós. Tem aqui um texto em Atos que fala: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós fazermos tal coisa. Uhum. Então, primeiro a vontade do céu, depois aqui. Isso. Esse é um bom exemplo. Esse é um bom exemplo. Eu espero que tenha sido gravado. Foi, né? Deve ter sido. Tá. É um bom exemplo, sim. Mas, irmãos, então isso fala de algo muito importante. A nossa mente precisa ser renovada. E quando nós temos a mente renovada pela palavra pura de Deus, é que nós podemos ligar e desligar. Então, eu espero que fique clara essa conexão. A igreja tem as chaves do reino, né? Como é que nós ligamos e desligamos? Conhecendo a vontade no céu. Mas a pergunta é: qual é a nossa familiaridade com o céu? Lá na Epístola aos Efésios, no capítulo 1, capítulo 2, Efésios 2, versículos de 4 a 6. Ali diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, irmãos, esse texto aqui é muito... A gente deve olhar bem o que ele diz, né? Porque aqui diz que pela graça sois salvos. Entendemos isso bem, né? Somos salvos pela graça. Já estamos salvos, eternamente salvos, seguros da nossa salvação, graças ao Senhor. E juntamente com Ele, nos ressuscitou. Nós sabemos o que é a ressurreição, que está mencionada aqui, né? É que Ele nos deu uma vida nova. Em nós há uma nova vida, né? E essa vida é eterna. Ela não vai acabar com a nossa morte física, ela vai continuar, né? E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É aqui que vem o problema. Que nós não conseguimos entender o que é isso. O que é estar assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus? Isso aqui é conhecer o céu. Os lugares celestiais, eles são mencionados várias vezes na Epístola aos Efésios. É um estudo interessante.
olhar ali nas regiões celestiais, ver tudo que Efésios fala das regiões celestiais. Lá no capítulo 6, por exemplo, né, ele vai falar que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Efésios é uma epístola que fala das regiões celestiais, né? Isso é uma coisa muito interessante. Aqui a gente pode ver, ó. Efésios 1,13 diz assim, ó: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Onde é que estão as bênçãos espirituais para nós? Nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 20 desse mesmo capítulo 1. Ele está falando da suprema grandeza do seu poder. O poder de Deus, né? O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Aqui nós ficamos descobrindo onde é que o Senhor está atualmente. À destra de Deus, nos lugares celestiais. 2, versículo 6, o que nós acabamos de ler. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Capítulo 3, versículo 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. E por fim, o versículo que nós já falamos, né? Acho que esse é o último do capítulo 6 mesmo, versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmãos, as regiões celestiais, elas são um lugar muito importante que nós conheçamos. Eu não estou aqui querendo que nós tenhamos agora uma experiência mística. Se tiver uma experiência mística, se o Senhor prover, amém, que seja assim. Mas não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós devemos buscar do Senhor conhecer esse lugar. Regiões celestiais. Por quê? Porque nós somos chamados a trabalhar lá. Nós somos colocados lá. Se nós não descobrimos esse lugar ainda, precisamos descobrir. Por que nós não descobrimos esse lugar? Porque nós temos pouca comunhão com o Senhor. Porque nós temos pouca frequência naquilo que o Senhor nos diz. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Para ficar sós. O teu Pai. E o teu Pai que está no céu te recompensará. Isso também ele fala no Sermão do Monte. Quantos de nós têm entrado no quarto, fechado a porta, para estar com o Senhor? Meus irmãos, a vida nos dá tantas pressões. Pressão do trabalho, pressão em casa, pressão dos filhos, pressão dos pais, pressão da escola, pressão do trabalho. Tantas pressões. Esse mundo joga em nós tantas pressões. E nós acabamos vivendo. E aí nós ficamos tão tensos que quando nós temos um tempo livre, nós queremos dormir, nós queremos ir para o campo, tomar um banho de piscina, nós estamos tão esgotados que nós não conseguimos fazer nada. Muitos se jogam na frente da televisão. Mas os lugares celestiais são um lugar real. O Senhor nos chama para estar na sua presença. E Ele quer nos levar a conhecer esses lugares. E nestes lugares é que nós descobrimos que nosso Senhor está lá. As bênçãos de Deus para nós estão lá. Nós fomos assentados lá. A nossa batalha espiritual é lá.
Muitos falam em batalha espiritual. Muitos dizem um monte de coisa sobre batalha espiritual. Mas, irmãos, se nós não estivermos nas regiões celestiais, nós não sabemos o que é a batalha espiritual. Porque é só quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós vemos o nosso Senhor entronizado, quando nós vemos a sua vontade santa, é que nós enxergamos os principados e as potestades que se opõem à vontade de Deus. E então nós podemos ligar e desligar. Mas para isso, a renovação das mentes é necessária. Paulo também fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, anulando sofismas, enganos. Os enganos que habitam na nossa mente carnal, no nosso coração, nos nossos sentimentos carnais, nas nossas vontades carnais, anulando sofismas e levando cativo à obediência de Cristo todo o pensamento. Então, a palavra de Deus pode fazer isso. A palavra de Deus limpa, ela lava, purifica e ela nos dá uma nova mentalidade. E é essa mentalidade nova, celestial, que vai poder ligar e desligar. Do contrário, nós vamos estar ligando o que Deus não ligou. E vamos estar tentando desligar aquilo que Deus não desligou. Vocês entendem, irmãos? Então, essa é a relação entre a igreja e o reino. A igreja é algo celestial, é composta de pessoas celestiais, pessoas que foram compradas, lavadas pelo sangue, habitadas pelo Espírito Santo, e elas têm uma nova mente, a mente de Cristo. E essa mente de Cristo está na palavra de Deus, que deve governar o nosso proceder, para que nós possamos juntos ligar e desligar. Essa é a tarefa da igreja nesses dias. E que o Senhor nos abençoe de forma que Ele nos conduza nesse caminho, para que como igreja sejamos efetivos no ligar e no desligar.